Na noite de 11 de setembro de 1987, o reggae perdeu sua voz mais perigosa. Não foi acidente, não foi doença, não foi sangue. Homens armados invadiram a casa de Peter Tosh, torturaram todos os presentes e executaram um dos maiores revolucionários da história da música. Mas a pergunta que até hoje assombra o reggae é: Peter Tosh morreu por dinheiro? Ou porque ele falava demais? Vem comigo para acompanhar um pouquinho dessa história. Antes de tudo, você precisa entender quem era o Peter Tosh. Enquanto Bob pregava a união, Peter Tosh pregava o confronto. Ele não só suavizava as palavras, ele atacava os políticos, a polícia, o racismo, a desigualdade, o sistema e até a indústria da música ele atacava. Ele não tinha nenhum tipo de restrição em atacar ninguém. Peter, ele não queria agradar ninguém, ele queria acordar as pessoas. Levar a verdade que ele acreditava, obviamente, eram coisas que a gente tem em mente hoje que seriam, na época não, mas hoje a gente tem em mente que seriam coisas plausíveis a ser questionadas, né? A gente questiona até hoje, mas na época era muito, o povo era muito mente fechada. Então ele era perigoso, porque ele falava que ninguém tinha coragem. Em pleno conservadorismo mundial, ele defendia abertamente a legalização da maconha, a resistência negra, a reparação africana, a luta contra a violência policial e a liberdade, a libertação mental. A música dele não era só entretenimento, era uma guerra, né? Então ele tinha ele levava na música o que hoje a gente vê as pessoas brigando em redes sociais, vê as pessoas publicando em blogs, publicando em redes, no Instagram, em Facebook. Facebook não muito, né? Facebook não se usa mais, mas tudo bem. Então ele tinha toda essa linha de pensamento. Ele colocava na música a guerra que ele tinha interna. Para entender o que aconteceu, você precisa lembrar como era a Jamaica naquela época. Então, nos anos 70 e 80, eles foram marcados por violência política, gangue armada, corrupção, pobreza extrema e uma guerra assim silenciosa que vivia nas ruas. Então, a Jamaica ela vivia um caos. Não tem muito o que definir. Era realmente um caos. E artistas politizados eram observados o tempo inteiro, né? Então, isso fez ele entrar na linha de frente para poder acontecer o que aconteceu. Claro, isso não se justifica. Ele estava brigando pela verdade dele. Na noite de 11 de setembro de 87, o Peter ele estava na casa dele em Kingston. Alguns amigos estavam com ele na época, quando alguns homens, 3 homens armados, invadiram onde eles estavam, e o líder do grupo era o Dennis Lepo Loban. Eu tô lendo o nome do rapaz porque é muito difícil, tá? Dennis Lepo Loban. E aí que começa a parte mais assustadora da história, né? Os criminosos queriam dinheiro, aí o Peter respondeu que não tinha praticamente nada em casa, só que aí os invasores, o pessoal não acreditou, né? Eles começaram uma sessão de terror com o Peter. Então, por horas, eles foram mantidos sob ameaça, espancamento, humilhação, terror psicológico, e eles exigiam dinheiro o tempo inteiro. Até que chegou um momento que Peter foi baleado, né? E aí ele foi baleado de uma maneira brutal, e os 2 amigos que estavam na casa dele também morreram, né? Também acompanharam, vou ler aqui o nome deles que eu não vou saber pronunciar. O Jeff Dixon e o Wilton Doc Brown. Jeff e o Wilton estavam com eles e estavam no lugar errado na hora errada. Então foram também.
Outras pessoas sobreviveram, né, a esse ataque, praticamente essa chacina, e o reggae acabava de perder a sua voz mais revolucionária na época. E aí fica alguns detalhes até hoje que entram em teorias, né? Primeiro, Dennis, o homem acusado de liderar o ataque, conhecia Peter Tosh pessoalmente. Ele já tinha sido ajudado por Peter antes. Então, como alguém invade a casa do homem que te ajudou e executa ele friamente? Então, o cara, ou ele não tinha realmente nenhum coração, ou foi alguma coisa muito mandada mesmo. E desde que ele precisou de ajuda, aquilo já estava premeditado, né? E aí começam algumas teorias. Muitos fãs acreditam que aquilo nunca foi apenas um assalto. O Peter Tosh incomodava muita gente. Ele denunciava violência estatal, ele denunciava manipulação política, ele denunciava hipocrisia social e o sistema internacional. Então, para muitos, o Peter ele foi silenciado. E eu acredito nisso também, né? Pessoalmente, acredito nisso também, que ele foi silenciado. Tanto que tentaram silenciar o Bob também, não conseguiram, porque não conseguiram matar o Bob. Então, o Bob ele levava uma mensagem mais diplomática, né? E o Peter não, o Peter ele era direto, ele era agressivo no que ele levava, sem filtro. Então o Bob o Bob ele se aproximava das pessoas, enfim, queria que aquela guerra acabasse, queria que as pessoas se aproximassem. O Peter não, o Peter ele confrontava todo mundo. E talvez exatamente por isso ele fosse visto como mais perigoso, né? Mesmo morto, o Peter Tosh venceu, né? Porque décadas depois suas músicas continuam atuais. Hoje em dia a gente ouve Peter Tosh e muita gente vai ver esse vídeo aqui agora e vai falar: pô, Peter Tosh morreu, né? Não sabe. Então existem algumas músicas, Equal Rights, Legalized, Bush Doctor. Então depois se vocês puderem escutar esses sons, muito legal. Legalized vocês com certeza já escutaram, porque é uma música muito tocada. E tudo isso denunciava, né? E continua denunciando o que ainda existe. Só que hoje muito mais camuflado e ao mesmo tempo mais escancarado por causa da internet. Talvez a maior prova que o Peter estava totalmente à frente do tempo é isso, né? Que as músicas dele continuam vivas até hoje. Não só dele, tem mais músicos aí que as músicas continuam vivas. Bob é um deles, né? Peter tocou com Bob, né? Então eles fizeram a banda junto. E assim, é uma história, é um legado que fica aqui na terra, gigantesco, do Peter Tosh também. E aí a gente entende que o Peter Tosh não morreu apenas como músico, ele morreu como um símbolo de resistência. E até hoje, quando o reggae fala sobre liberdade, a voz dele continua ecoando nas rádios por aí, nos sons por aí. Porque algumas pessoas, mesmo depois de mortas, continuam perigosas, né? Então, o Peter é um deles. Aí eu fujo um pouquinho do reggae e parto pro rock. O Chorão é um deles, continua perigoso depois de morto. Ninguém o matou, ele mesmo acabou cavando a própria morte. A gente vai falar sobre isso no canal, porque a gente não fala só de reggae, a gente vai falar sobre o Chorão também, vai ter uma passagem sobre ele nesse canal. E é isso, aqui no Além dos Dreads a gente entende que o reggae não é só música, que o rock não é só música, que existem mensagens a ser passadas e isso é uma revolução. A gente busca artistas e letras cujo tenha mudado muitas vidas por aí, que trazem uma mensagem tanto de paz quanto de alerta, uma mensagem boa, e não músicas que acabam buscando apenas a objetificação da mulher, essas questões mais virais, né? Por isso é que às vezes o reggae também não é tão viral assim. Então é esse motivo. Mas os poucos que curtem reggae são
são importantes para essa classe. E é o que eu sempre falo, a gente não precisa mudar o mundo, e isso quem fala é o próprio Rodrigo do Mato Seco. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente mudar o mundo que a gente alcança, já passou uma mensagem gigantesca. Então, onde essa mensagem chegar, se houver alguma mudança, se houver alguma evolução, já está valendo a pena super. Então, fica aí uma homenagem aqui, uma mensagem até para um cara que morreu lutando pelas ideologias que ele defendia, e que não eram coisas bobas, né? Eram situações bem diferentes. Então fica aí a mensagem para vocês. Hoje eu fiz até com o barulhinho da televisão de fundo, que aqui a gente não consegue muito o silêncio, mas estamos aí de volta no canal. Jah Rastafari, um abraço, sigam Além dos Dreads.